Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tassiane aqui da BW Commerce, faço parte do time de marketing e hoje nós convidamos a Sara, nossa super parceira, para fazer parte desse bate-papo com a gente, trazendo as novidades da NRF, edição Nova York, que foi agora em 2023. Obrigada, Sara, pela tua presença. Bem, eu que agradeço, Tassiane, pelo convite, pessoal da BW Commerce. É um prazer poder conversar com vocês aqui no Descomplica. Que bom, Sara. Sara, eu queria saber contigo, assim, muitos dos lojistas, dos nossos lojistas, nossos clientes, eles atendem ao consumidor final, através também das lojas virtuais. Então, nesse contexto, a NRF, a gente sabe que ela é um evento relevante para todo mundo, né? É um evento a nível global. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a finalidade do evento, assim, para as pessoas também entenderem, né? Estarem na mesma página que a gente, e a importância que tem essa feira e as tendências que são trazidas para o mercado varejista em especial. Bem, primeiro a NRF, eu não sei se você sabe, ela acontece há mais de 100 anos na cidade de Nova York. Ela começou em 1911 com um grupo de varejistas, né? Na época, claro, só varejistas presenciais, né? Nem se falava nem telefone se bobear, né? Então começou com essa necessidade de uma troca mais aguçada do que acontecia. Então eles criaram um grupo e isso a NRF ela já nasceu. Então, são mais de 100 anos. É um evento, de fato, como você falou, mundial. São mais de 30 mil pessoas que passaram só nessa última edição. E é um evento que ele mescla palestras, né, grandes nomes do varejo norte-americano, também tem pequenos talks em vários lugares. É uma média de 350 palestras em 3 dias, então tem muita coisa acontecendo simultaneamente. E também eles trazem outros dois pisos, um só de inovação, com muita startup, com muita inovação, sempre pensando para resolver a vida do varejista. E um outro só de soluções, de empresas que trazem solução para o varejista. E aí, tá, se a gente fala muito de varejo, e a gente imagina muito varejo ser na loja, né? A loja da rua, a loja do shopping, e na verdade não. Na verdade, o que é o varejo? Se a gente for buscar a tradução do que é o varejo é esse caminho, é essa jornada que o produto faz da indústria até a mão do consumidor final. Então, tudo que está nesse meio é varejo. Atacado é varejo, e-commerce é varejo, né? A loja é varejo, a representante, aquela moça que trabalha em vendas diretas com catálogo de produtos de beleza, por exemplo, ela é parte do varejo, porque toda essa jornada que o produto faz da indústria para a mão desse cliente é considerado varejo. E a NRF, ela é muito boa, vou falar assim, muito ótima, né? Boa não é uma palavra legal, mas ela é muito, ela faz muito bem esse papel de trazer tudo o que é não só tendência, mas a NRF eu acho que ela faz mais uma fotografia, né? Então ela traz muita gente falando de como está o varejo, de como foi o ano que passou, de quais são as ideias. Então ela é quase que ela pensa assim o ano passado, mais alguns anos próximos. É mais uma fotografia e é uma previsão muito mais factível do que vai acontecer. Diferente da SXSW, que acontece isso, que daí traz as tendências, traz muita inovação, muita coisa disruptiva. Só que a hora que a gente fala para a NRF, para o mercado norte-americano, a gente tem que pensar que o Brasil está alguns passos atrás. Então, quando nós, brasileiros, que eu não sei se vocês sabem, mas é a segunda nação que mais vai na NRF, inclusive, a segunda língua mais falada é o português, e a comunicação na NRF, depois eu te mando essa foto, não sei se dá para editar e colocar, tem a placa em inglês e o outro lado é português. Ai, Olha que só. incrível! Então, quando a gente vai para lá, né, o brasileiro, se eu não me engano, foram quase 10 mil, agora eu não tenho certeza de brasileiros, foram 3 mil brasileiros presentes, né, ao todo foi 10 mil passando os 3 dias. A gente vê muita coisa que para a gente é tendência, porque acontece lá e a gente acaba, assim,
sendo um respingo de lá, né, de 2, 3, 4, dependendo da coisa, até 5 anos acontece lá, para depois vir para o Brasil, para outros mercados, diferente da China, que também é uma ditadora de tendências e tal. Então, por isso que a NRF, para a gente, acaba sendo muita tendência, mas é uma tendência até mais assertiva, sabe? Já deu certo lá, provavelmente vai dar certo aqui, ou errado aqui também. Nosso próximo tópico fala bem sobre isso. Quais são as principais tendências que foram apresentadas lá no evento para o mercado? Bem, o evento, como eu falei, ele traz esses 3 pilares, né, tanto de palestras, quanto de soluções e de startups. Eu acho que eu vou dividir em 3 e vou falar primeiro do mais, entre aspas, mais fáceis, que são as soluções. Eu acho que a gente viu muita solução digital, né, que eu daí queria linkar com a tendência que eu vou trazer logo aqui. Muita solução de live commerce, né? Então, para eu não depender, por exemplo, fazer uma live commerce no meu Instagram. Amanhã o Instagram some, como que eu não dependo disso? Então, eu acho que eu vi só de live commerce umas 3, 4 plataformas, tá? Que apresentava a live commerce até dentro do próprio site. Uma outra tendência, muito hologramas, então a gente viu muita coisa de pessoas fazendo uma live ao vivo dentro de uma caixa, tem até um vídeo meu que eu posso mandar depois, e na verdade a pessoa estava em Miami, né, e passando lá na NRF como se ela estivesse lá presente. Então a gente viu, só dessa solução, sem brincar, acho que eu vi uns 3 fornecedores. Um outro fornecedor muito, né, muito legal de meios digitais de solução. Né? Então, em vez de eu ter uma mídia estática, se eu tenho uma loja, eu ter um produto estático, muita solução para eu trazer não só uma televisão de LED, mas formatos diferentes de LED para eu agregar no meu visual merchandising. E assim, tendências infinitas no que tange, de fato, a virtualização do negócio. E aí, já falando de conteúdo, uma das principais tendências, que eles até... Teve uma palestra da Nielsen que usou esse termo e eu adorei, que fala assim... o Tale of Two Cities is over, né? Ou seja, o conto de fada das 2 cidades acabou. Não existe mais. Antigamente a gente tinha muito disso. Então era a cidade do on, a cidade do off. Ou, né, tem uma pessoa que fala isso que eu gosto muito também, ela fala assim, existiam 2 estrelas e elas eram perfeitas. Era a estrela do on e a estrela do off. E aí o que aconteceu? Essas estrelas se fundiram. E está acontecendo um momento que a gente chama de supernova, ou seja, um nascimento de uma nova estrela, que é isso que a gente fala do mercado, né? Existia o on e o off, agora se fundiram. O que vai ser? A gente não sabe, né? Porque ainda está desenvolvendo. Mas uma coisa que a gente sabe, Tassi, é que nós vivemos nesse momento de revolução. O varejo, ele é híbrido. E às vezes a jornada do nosso cliente começa no offline, na rua, e aí fala, mas Sara, eu só tenho e-commerce, eu não tenho nem que ouvir isso. Tem que ouvir sim, porque às vezes a jornada do seu cliente começa ele olhando a amiga que está usando a roupa, indo jantar no lugar que tenha o prato que você vende. Então, começa muitas vezes no off e termina no on. Ou o contrário, ou mais ainda, começa no on, vai para o off, vai para o on, a pessoa descobre você no online, numa busca do Google, acha seu e-commerce, aí ela vê você pelas redes sociais, aí ela descobre que o teu produto tem uma amostra num shopping ou em algum lugar, aí ela experimenta, aí ela pede uma amostra, a amostra chega e daí ela consome. É múltipla, é híbrida essa jornada. Então, eu acho que essa é uma das tendências assim, para o negócio de e-commerce mais marcante. Não existe eu ter só uma coisa online ou só offline. Eu gosto de um exemplo da Amazon. Na Amazon nem sei se eu posso falar aqui exemplo. Posso escrever nome? Pode. Então tá, mas a Amazon, né, a gente sabe, ela nasceu, ela é uma nativa digital, vamos chamar assim, ela nasceu online. E a gente teve, né, eu fui na NRF e depois eu fiz uma visita guiada com uma empresa, e aí eles levaram em algumas empresas, e uma delas foi a Amazon. E a gente foi com o gerente de marketing da Amazon e ele mostrou a maior ferramenta de comunicação deles, o maior investimento em mídia dos últimos tempos deles. E você sabe sobre o que era? Tem alguma chute do que era?
Eu logo pensei em inteligência artificial, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Olha só. Revista. A Amazon investindo em revistas. E olha a revista deles. Né? Então, é uma revista. Então, a gente está falando de uma Amazon, nascida Uhum. online, investindo parte do budget deles numa revista. Né? E é uma revista que eles mandam para os principais clientes, aí eles têm toda uma estratégia por trás, e eles imprimem, assim, são milhares, agora eu não vou me lembrar o número de edições, e eles fazem a cada momento uma nova edição. Que Então, incrível. isso é incrível, né? Isso mostra muito. E aí eu trago aqui, né, já pincelando ideias para o e-commerce, eu tenho um e-commerce. Eu preparo meu material e mando. O que eu mando junto? Será que eu estou lembrando de fazer, às vezes, um catálogo? Será que eu estou pegando dado desse meu cliente? E se eu sou um e-commerce de mesa aposta, né? Que daí eu também tenho um e-commerce de mesa aposta. No Dia das Mães, eu não vou fazer uma mesa especial, eu vou fazer uma revista e vou mandar. Porque às vezes o e-mail marketing ele já está cansado, ele já recebe um monte de e-mail marketing. A americana adora uma revista, adora um papel, a gente sabe disso, mas eu, como gerente de shopping, que eu fui por muitos anos, as ações que mais convertiam era quando eu ia para o offline também, porque nós, como seres humanos, precisamos do toque. Por isso que o relacionamento é tão importante. E aí, trazendo para o âmbito de compras, a gente tem um dos gatilhos mentais assim, incríveis, que é quando um viés cognitivo, na verdade, quando eu toco alguma coisa, a tendência a eu comprar aquilo é muito maior. Por isso que altas marcas de luxo, eles falam, olha, quando a pessoa vai ver um carro, o pessoal fala, senta no carro, experimenta. Na hora que a pessoa coloca a mão no volante, pronto, ela comprou. Olha que doideira, né? Uhum. Então, é uma forma da gente online, né? E aí eu quero trazer muitos exemplos aqui para quem tem um e-commerce, né? Sara, mas eu só tenho e-commerce, não tenho interesse em abrir uma loja física. Tudo bem, não precisa ainda, né? Dependendo do tamanho, mas como você tangibiliza seu produto sem ser só no momento da compra, né? E aí nessa ida tem mais uma tendência que foi falado muito lá, a tendência da curadoria. Então, eu não trazer as coisas que eu acho só, mas eu convidar especialistas, né? Eu trazer, vou aqui um exemplo aqui da própria Amazon, eles trazem pessoas para lançar coleções. O site nosso do E-Gourmet, o que a gente faz agora? A gente está trazendo especialistas que vão ter as escolhas dele. Tem um site que eu gosto muito, que é a Troque, que daí é uma outra tendência, que é a economia circular. É como o produto, ele aumenta a vida do produto, não necessariamente eu preciso reciclar ou comprar uma coisa que vai ser usada da mesma forma, mas como ele pode, aquela matéria-prima, ela pode estender a vida dela. Né? E nessa linha, a Troque, por exemplo, é um brechó online, a maior brechó de luxo online, foi até adquirida há pouco tempo pela Arezzo. O que eles fazem? Como eles bombaram? Só com blogueiras. Hoje todo mundo manda roupa, compra roupa de todo mundo, mas sempre que eles lançam a coleção, olha, vou lançar a coleção da Tássia Naves, por exemplo. Aí é uma curadoria da Tássia. Tem a própria criadora do site que ela vira e mexe, chega no meu e-mail. Gente, a Lu vai fazer a lista dela das preferidas que chegaram na troca esse mês. Então a curadoria, principalmente no âmbito online, faz muita diferença. Então, dependendo do que vocês vendem, acho que dependendo não, qualquer coisa que vocês aqui, né, estão me ouvindo vendem, como que vocês podem fazer uma subpágina dentro do e-commerce, né? Lançar os achadinhos da Sara, os achadinhos da Tassi, né? Porque a gente vai muito nessa questão do ecossistema. O mundo hoje, ele percebeu, felizmente, que ninguém vai longe sozinho. E as marcas estão cada vez mais se unindo. Então, eu, como e-commerce, como eu posso me unir, às vezes, até com outra marca, né? Até fazer um cross-selling. Então, eu vendo mesa posta, eu posso me unir com alguém que faz vela e lançar uma coleção em conjunto, que é um pedaço dessa curadoria, mas também que vai além. E um outro ponto, né, que foi muito falado é a questão do ESG, que eu acho que é um grande desafio para os e-commerces, né? E ESG, não sei se todo mundo sabe, é uma sigla para I de meio ambiente, né? G de governança, e S de social. E as pessoas acham que é só sustentabilidade. E o ESG, gente, ele envolve como que a minha empresa
independente dela ser online ou offline, ela é uma empresa, ela transita em um mundo, ela transita em prol de um mundo melhor. A gente falou, foi falado lá que nós vivemos numa era que antigamente a gente falava assim, tem que diminuir o dano que a gente causa para a natureza. Depois a gente passou para temos que zerar o dano para a natureza. Agora a gente está numa era que a gente precisa, não é nem diminuir e nem zerar, a gente precisa começar a ter essa conta negativa. Senão o mundo não vai aguentar, o mundo vai eclodir. Então, a gente precisa ter um mundo mais sustentável. E aí entram N pautas. Eu, como e-commerce, como eu tenho um e-commerce mais ISG, mais sustentável, que as pessoas que trabalham lá sejam socialmente atendidas, que eu tenha uma governança clara. E aí tem vários cases de várias empresas grandes com e-commerce, por exemplo, a Tiffany. Se vocês entrarem no site da Tiffany, vocês conseguem rastrear online da onde o diamante que a Tiffany tá vendendo naquele anel foi produzido, para ver se aquela mina de diamante está aderente aos direitos humanos, se não vem de mão escrava, se não vem de mineração ilegal. Então, isso de uma forma online. A minha entrega, como que eu embalo o meu produto? Será que eu gasto um monte de papel? De papel não, de saco-bolha? Que às vezes, e aí hoje a gente já tem saco bolhas, lá no E-Gourmet a gente usa um saco bolha, que ele derrete na água, que já é feito com plástico mais ecológico. Ou uma coisa que a gente faz muito, dependendo do produto, quando ele não é tão sensível, a gente compra papel colmeia ou papel picado. Então, eu tenho 2 crianças, gente. Então, vocês imaginam o tanto de papel que eu não tenho aqui em casa. E aí, a gente comprou uma máquina de picar papel. E a escola, a escola não, a loja, minha sogra tem uma loja, ela dá os papéis, a gente pica e tem um fornecedor que já manda as coisas para a gente, papel picado. Então, ao invés de eu colocar no correio com um monte de saco bolha, aquele plástico que infla, que aquilo é extremamente poluente ao meio ambiente, a gente coloca no papel picado. Mas aí, minha gente, a gente precisa comunicar. Porque senão o cliente recebe no papel picado e fala, nossa, que pobreza. Ele tem que entender o porquê daquilo, né? Então, o ISG, ele vai muito além só... Eu aqui estou trazendo exemplos mais de meio ambiente, mas ele vai muito além desse meio ambiente. Sim. O que eu compro, de quem eu compro, e isso eu consigo pôr no meu e-commerce. Conheça aqui a procedência dos nossos produtos. Conheça aqui o que a gente faz em prol de um mundo melhor. Pronto. E aí, né, eu acho que a gente tem uma mania de pensar, às vezes, muito pequena. Mas eu sou e-commerce. Acho que você deve ter ouvido muito disso. Né? Sim, Liga bastante. Aí pro cliente, ele fala, né? Mas eu sou pequeno. e-commerce, sou pequeno. Gente, pequeno ou grande, a gente eu falo que sonhar dá o mesmo trabalho. Então, estrategiar também. Se eu olho e falo assim, se eu sou pequeno, eu acredito muito em energia, que a gente atrai. Eu vou ser só pequeno mesmo. Eu sendo pequeno ou sendo grande, eu já tenho que ter práticas que valorizem o meio ambiente, que valorizem o meu cliente e a minha sociedade. Eu tenho que falar isso, eu tenho que bater no peito e falar, eu sou sustentável, independente de eu ser pequeno ou grande, porque o intuito de qualquer empresa é ficar grande. Então, é mais fácil eu já começar. Né? E nessa linha, a gente falou muito sobre... A gente, né? Lá na NRF, falou-se muito sobre walk the talk, ou seja, ande conforme você fala. Não adianta eu pôr lá no meu e-commerce que eu sou sustentável e mandar um monte de plástico. Não adianta eu colocar no meu e-commerce que eu cuido da procedência do meu produto e aí eu vou lá e compro tudo que eu acho sem estar nem aí de onde veio. Então, seja verdadeiro, não conte mentiras, eu diria assim. Né? Mas eu acho que são essas aqui que, se a gente for trazer para a nossa realidade de e-commerce, eu falo nossa, né? Porque também, além de especialista em varejo, eu tenho o meu e-commerce, como eu sou sócia, na verdade, tem sócios que tocam, mas eu também sento muito nessa cadeira. Eu acho que são essas as tendências que a gente tem que ficar atento e colocar para ontem. É isso aí, a gente percebe que é um movimento geral, assim, e casa bem com o que tu disse, né? Uma tendência que já acontece nos Estados Unidos há muito tempo e está chegando ao Brasil. A gente percebe algumas marcas que começam, né, a pensar nessa questão ambiental e trazer a procedência dos fornecedores e tudo mais.
E realmente é uma preocupação que hoje já, é como a gente fala de qualidade do produto, já não é um diferencial, né, já É é uma o obrigação, básico, é é o uma básico. obrigação. É É. isso aí. E só nessa linha de tendência, que já acontece muito lá, aqui com a pandemia começou a acontecer um pouco mais, mas para quem tem o e-commerce e a loja, e para quem só tem a loja, tá ouvindo a gente aqui, não tem e-commerce, gente, fala com o pessoal, não é merchan, mas precisa do e-commerce, tá? Porque, como eu Sim. falei, a gente precisa dessa jornada múltipla. Mas uma tendência que é muito bacana, que eles chamam de BOPS, né? BOPIS, ou seja, Buy Online, Pick Up at Store. Compre online e pegue na loja. Hum. Eu facilito a minha vida, eu já escolho, eu vou lá, já seleciono, já deixo meu carrinho montado e só passo na loja pegar. Na época da pandemia, isso ficou muito famoso com os drive-thrus dos shoppings, né? Muito shopping Uhum. fazendo isso. Mas lá, inclusive, tem lugares. E outro dia eu fui numa cafeteria em São Paulo, que acabou de abrir, e lotada a cafeteria, lotada, fila. E aí eu comecei a olhar e falei assim, tá, eu já tinha comprado pela internet, e a gente podia comprar o voucher do café, das coisas pela internet. Eu já tinha comprado, porque eu já sabia o que eu queria. E eu cheguei para a moça e falei, viu, o meu eu já comprei. Ah, mas tem que ficar na fila. Eu falei, gente, mas qual que é a lógica disso, né? Então lá é muito dividido. Lá você chega, se você já comprou o seu café da Starbucks, você só retira, né? Então, como que a gente consegue também, às vezes, sem ter o produto online, mas eu fazer esse BOPS, né? E eu preciso, pessoal, de novo, quem está me ouvindo aqui que não tem e-commerce ainda, e eu vejo ainda muita empresa, tá? Tá Uhum. assim, muita. Aqui em Limeira, que é a capital de semijoias, sim, muitos amigos com muita semijoia. Ah, a gente ainda não fez o e-commerce, não pode, tá? Isso daí não é nem que é uma tendência, isso é que você já está ultrapassada, Isso, hoje em dia né? estar online é básico, né, É o é essencial. básico, é o Uhum. essencial, e parece loucura, mas é. O consumidor, ele não quer um ou outro, ele quer tudo. Tudo. Ele quer, e aí a gente pensa na gente, né? É, exatamente. Trazendo essa questão que tu comentou, Sara, do varejo, né, da experiência, eu fico pensando como é um desafio para os lojistas também que tem o e-commerce trazer para o material e vice-versa essa experiência que chama omnichannel. Então eu Sim, queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, desse desafio e de algumas formas, né, que a gente poderia unir os dois. tá. Eu acho que, de fato, a questão do omnichannel, ela acaba pegando, porque hoje a gente ainda tem muito essa divisão, né? Então, eu tenho muita cabeça ainda muito em caixinhas, né? Ah, eu tenho um jeito aqui nas redes sociais, o meu online, minha loja, e não é. Então, a primeira coisa que eu traria aqui, primeiro passo, tem que ser tudo igual, tá? Então, coisa que me deixa louca é quando eu vou fazer uma mentoria para um lojista e ele me fala, no meu online eu cobro mais barato por causa disso, eu cobro. Não existe isso, gente. A sua marca é a sua marca, a sua loja é a sua loja. Ah, mas eu tenho um gasto XYZ no online. Então, organiza esse gasto, embute ele no preço e lucra mais. Eu falo muito isso, lucra mais em tal lugar, mas não diferencia esses preços. Isso na cabeça do consumidor é muito ruim, porque, de novo, a jornada do consumidor ela é híbrida. Ela quer comprar, ela quer de uma coisa só. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a comunicação. Se eu estou online, eu espero porque eu quero resolver a coisa naquele momento. Se eu coloco um chat e o cliente entra no chat para falar comigo, eu não respondo em um determinado tempo, é melhor eu ter uma resposta automática. Aí as pessoas falam, mas é ruim ter automático. Uma resposta bem dada é melhor que uma ausência de resposta. Então, é melhor eu ter um chat, bot, sim, falando assim: olha, você está falando com um robô, não preciso nem falar isso, você está falando com a Sara, assistente virtual, pode até ser, né? Dar uma humanizada. Isso. Em 40 minutos, em 2 horas, nós vamos te atender. Por enquanto, eu posso te ajudar, auxiliar a tua venda? De onde você é? E aí, a inteligência artificial, ela é usada como um meio e não como fim. E esse que é o erro. A gente acha que essa inteligência ela é usada como fim, e não é.
Então, eu sei que eu estou falando com um chatbot, eu sei que ele vai agilizar meu atendimento se eu falar que eu sou de Limeira, que eu quero comprar, vamos dar aqui o caso de semijoias, que eu quero comprar no varejo, por exemplo. Se a minha loja não vende varejo, eu já respondo. E aí, olha o tempo que eu ganhei da minha atendente, da minha community manager, às vezes, porque Uhum. até ela falar com a Sara falar que ela quer comprar 2 brincos, e ela responder: "Ai, Sara, desculpa, a gente só vende atacado", o robô já podia ter feito. E ela ganhou tempo para falar com a cliente que é cliente, tem potencial. Uhum. Então, eu acho que essa questão de: eu não gosto", não é isso, gente, é questão de respeito pelo tempo até do próprio cliente. Uhum. Então, se eu tenho um e-commerce e coloco lá o meu chat, eu tenho que avisá-lo que ele vai ser atendido de segunda a sexta, das 9 às 18. Qualquer dúvida, fala com o meu chatbot. E tá tudo bem. Eu não posso deixar lá achando que não. Eu não posso mandar o meu cliente, direcionar meu cliente por WhatsApp e o meu cliente levar 3 dias. Eu tive caso de 3 dias numa mentoria que eu fiz. Eu faço um trabalho que é um cliente oculto, para detectar o DNA da marca, Uhum. os pontos estratégicos da jornada da dor. Teve uma pessoa que eu mandei uma mensagem, ela levou 3 dias para me responder. Gente, em 3 dias eu perdi o cliente. É mais fácil eu ir na Sim. loja, né? Então, o home channel é isso. E aí eu trago isso do âmbito online para offline. Imagina se o cliente chegar na porta da tua loja, que é isso que acontece. Ele bater na porta, ele ficar lá parado 3 dias esperando para ser atendido. Não existe Não isso, existe. né? Então é isso que a gente tem que fazer. É essa Uhum. agilidade que a gente tem que pensar, né? Das redes sociais. E muita gente me fala, mas não é ruim, a pessoa está lá no Instagram, ela quer comprar pelo Instagram, mas eu rediciono ela para o site. Não, se isso for trazer tempo para ela. Se eu avisar que o meu Instagram não é para venda, então, olha, está aqui meu e-commerce. Então, a jornada múltipla é isso. E outra coisa que não existe, aí o contrário, é eu chegar na loja, fui atendida, super bem atendida, mas eu falo assim, mas eu vou pensar, eu compro online, a pessoa começar a insistir, sabe? Não, mas compra aqui comigo, Uhum. porque daí a gente começa a perceber, fulano vai ganhar comissão com a minha venda online, não. Não pode existir isso. A Uhum. decisão de como comprar está na mão do O cliente. E cliente. toda vez que a gente tenta mudar isso, tenta colocar essa decisão na nossa mão, eu quero que ele compre offline, eu quero que ele compre online porque eu ganho mais, dá errado. E, gente, esquece essa história de que eu vou passar todo mundo online porque eu vou ganhar mais, eu vou ter que pagar comissão para vendedor. Não existe isso. Porque a revolução digital, né, como todas as outras revoluções, tem algumas mãos de obras que acabam, mas outras nascem. Uhum. Então, eu falo muito, no começo eu falava, não vai ter mais vendedor. Vai! E hoje vocês trabalham com e-commerce, vocês sabem, o cliente tem que ser Uhum. atendido rápido. Às vezes eu tenho que ter mais vendedor para Uhum. atender mais rápido. Em vez de eu ter vendedor, eu vou ter community manager, Isso. né? Quem trabalha com venda de curso, eu vou ter um CDR. Então, assim, as coisas migram. Não vamos Uhum. se enganar que vai ser tudo máquina, que não vai, pelo contato. Não sei se eu Eu acho que tem respondi. que ficar. Você respondeu sim, eu acho que tem que ficar claro mesmo essa questão de que uma coisa não substitui a outra. Elas têm que andar Isso. juntas, né? A gente tem até aí na plataforma um recurso que os próprios vendedores usam a plataforma para fazer os seus pedidos. Porque é É. uma forma, né, que modernizou o trabalho deles, não, e eles Uhum. precisam da ferramenta, facilita muito o dia a dia deles. E contando com eles, porque eles são essenciais tanto quanto o e-commerce. É. E é exatamente isso. Uhum. Sara, então, assim, de uma forma geral, agora, para nós dar uma descontraída, eu queria que tu contasse pra gente como foi, assim, essa experiência de estar lá, viver esses 3 dias que foram super intensos. Deve ter trazido muitos insights para você, tá aqui compartilhando conosco também hoje. Queria que tu contasse um pouquinho, assim, de como foi. Bem, primeiro, assim, Nova York, eles falam que é a capital do varejo do mundo. E é. Não sei se você sabe, 1/3 da cidade, da economia da cidade é do varejo. Então, é muito vivo isso, né? Lá de trás. E aí, quando eu fui, eu não fiquei só os 3 dias da feira, foram quase 10 dias, porque daí eu fiz as visitas técnicas, porque você vai na feira, a feira é muito cansativa, das Uhum. 8 às 5, mas assim, ó, sem almoçar, para dar conta de tudo, de palestra, de fornecedor, então é meio corrido. Meio não, muito. E aí o legal é você sair lá daquela feira com aquele monte de informação e ver em loco.
Então, fica bem na cidade de Manhattan, bem na cidade não, bem em Manhattan, na ilha de Manhattan, do lado. Tem um monte de coisa legal. Então, a gente, né, no meu caso, eu fui para o Sorro, fui para Times Square, fui para a Quinta Avenida, para ver o que eu tinha ouvido. E é legal que as marcas iam falando, eu ia anotando, conhecer tal loja, eu ia na palestra, né, daí eu ia na loja. E assim, foi uma visita, foram 10 dias, eu acabei ficando um pouquinho mais, mas eu falo que 7, 8 dias é o suficiente, porque não adianta, dica que eu dou, tem muita gente me perguntando sobre isso, não adianta querer só ir na feira. Adianta se você, não, mas eu já vou sempre para Nova York e etc, ok. Mas para quem trabalha com varejo mesmo, né, o legal é fazer essa visita, é fazer essa imersão, eu digo 360. E é uma delícia. A cidade de Nova York, eu assim, fiquei apaixonada. Eu já conhecia como turista, já tinha feito alguns cursos lá, mas eu não tinha ido ainda nesse momento, e muito menos no inverno. Já tinha ido passear no verão. Então, a minha turistona, né, gente? É outra coisa. E eu fiz turismo, mas eu fiz um outro tipo de turismo. Com outro olhar, né? Com outro olhar, e eu não sei, até a Macy's é a escada rolante mais antiga do mundo, tá lá. E eles têm um tour guiado, olha que legal, que eles contam a história da loja, que é a maior loja do mundo, né? E aí você faz o tour guiado. A Lego tem uma loja fantástica, que você cria seus bonequinhos. Cadê? Pega meus bonequinhos ali. Você cria, sério, eu na Lego, eu acho que eu fiquei pega o seu, umas 4 horas até criar, porque ele tem assim, cabecinha, cabelinho. Aí esse daqui, ó, até vou mostrar para vocês, esse daqui é o meu. Não sei, Sim. não, tá aqui, ó. Ai, que lindo! É que não dá para ver, tá Sim, escrito I aham. Love Nova York. E esse daqui é do meu marido, e eu trouxe um para cada. Eu fiz o meu, do Ricardo e das minhas crianças. Das crianças já tá perdido por aí. E do Ricardo é esse daqui. E, gente, eu sou, né, bem dizer, adulta. E eu fiquei lá 3 horas dentro. Eu e mais quem tava comigo, tá? Não, então, esse daqui é do Ricardo. E não dá para ver a carinha dele, mas ele tá com uma carinha apavorada e uma cartinha na mão, que eu brinquei com ele. Falei, essa cara quando chegar a fatura do cartão de crédito dessa viagem. Então, assim, e eu fui na palestra do Lego. Então, eu vivi a experiência que eu ouvi. E aí teve uma palestra com o CEO da Mattel, que contou dos hospitais de boneca que eles tinham. Eu fui no hospital, segurei o bebê no colo, eu falei, gente, eu tô com um bebê de verdade. Então, assim, é um mix, é um turismo também, é uma delícia. E, inclusive, se eu puder falar que ano que vem a gente está organizando, né? Tem uma amiga minha que tem uma agência de turismo, um grupo para levar com esse olhar, Ai, um que olhar até minha bacana. primeira NRF, para você aproveitar. Não só a NRF, mas também esse turismo cultural, vamos chamar assim, turismo Sim. cultural do varejo, porque É Nova York é realmente uma uma cena, imersão. Uhum. é uma imersão e é uma delícia, assim. Eu voltei de lá assim, apaixonada, mas eu já gostava, né? Eu já morei lá fora, morei do outro lado, na Costa Norte, morei do lado do Vale do Silício, mas aí em Nova York eu tinha aquele olhar assim, né? Gente, assim, sério, quando vocês vão guiados e sabem onde ir, o que fazer, é maravilhoso. E só contando uma história, eu fui numa loja de slow fashion, que a gente fala muito sobre isso, a venda construída. É uma loja de Veneza, e eles acabaram de abrir lá. E essa loja, eles têm um e-commerce que manda para o mundo inteiro, inclusive, que eu até acabei não aguentando. Aniversário de casamento, eu comprei uma coisa lá para meu marido. Falei, depois ele fala. Mas eu fui na loja, e eu gosto de ir na loja. Quando eu fui com o grupo, eu ia mais assim, mas quando eu vou sozinha, eu gosto de ir como consumidor para poder realmente pegar esses insights. E o moço me atendeu de uma forma, ele falou, gente, é slow fashion, tal, daí senta aqui. Eu sentei, deixa eu contar a história da marca. Eu falei, moço, mas você não está entendendo, eu não vou comprar nada. Uma camiseta lá, gente, para o americano é muito cara, é $150, uma camiseta de algodão. Não tinha nada demais, mas ele contou uma história que na minha cabeça, daí, olha que eu conheço, para mim já tinha algo demais. E, e aí ele me deu um cookie, e um cookie de Veneza. E eu comecei a ficar sem graça. Ele me fez um cappuccino. E eu sentada comendo cookie, tomando cappuccino. Então acho que eu vou levar esse pro meu marido. Ele simplesmente virou para mim e falou assim: não leva nada, não. Quando você voltar com o seu marido, ou quando você precisar de alguma coisa, tá aqui nosso cartão online. Falei, não, mas eu vou levar. Ele percebeu que eu queria levar porque eu tava sem graça. Ele, não é, eu não quero que você leve, porque eu não sei se ele vai gostar. Tá aqui, ó, depois você compra.
Eu falei: "Gente". Então, assim, eu falei, sentei, comi, bebi, fui sair, e ele não quis me vender, porque ele percebeu e é isso, é a venda construída e é essa experiência. Uhum. Então, É assim, a eu voltei de experiência. lá voltei de lá assim, ó. Que bom, Sara. Fico muito feliz pela tua experiência e muito mais feliz por tu ter aceito o nosso convite, estar aqui Ai, hoje eu que adorei. compartilhando com nós todas essas experiências. Tenho certeza que, assim como para mim, para todo mundo que está escutando a gente também vai brilhar o olho, vamos ter muitos insights. Quero agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade. E quando você puder, tiver outra oportunidade, vamos continuar essa conversa. Com certeza, eu fico aqui à disposição. Adorei o convite. Quem tiver interesse em mais, né, em se aprofundar um pouquinho mais, eu sempre posto coisas no meu Instagram, tá aí, Sara Elídio, do jeito que escreve, é só procurar Sara Elídio tudo junto. Eu agradeço muito a BW pelo convite, fico de portas abertas para a gente sempre conversar, poder bater papo e trocar, né? Porque eu acho que quando a gente troca, todo mundo evolui e cresce. Todo mundo cresce, isso aí. Muito obrigada, Sara. Um Eu que abraço. agradeço. Tchau, tchau, Até pessoal. mais. Tchau. Até, tchau.